gente, mais uma vez o nosso programa incrível semanal, Momento Saúde com Paula Riolfi, e hoje eu tenho uma convidada muito especial que, além de minha amiga, ela é um fenômeno, o fenômeno da organização. Sabe quem é? Araci Nascimento. Consegui trazer a minha loura para cá. Muito prazer, querida. Amada amiga, obrigada pelo convite, já agradecendo aí logo de início. E fenômeno, eu tô honrada, lisonjeada, né? É o mínimo que eu consegui achar agora para falar. Obrigada. Gente, o nosso tema de hoje, ele aborda uma questão muito importante que a gente tem levando assim, consequentemente, ao decorrer dessa pandemia que parece tão sem fim. Então, nós estamos falando de organização para trazer saúde. O que tem a ver, Araci Nascimento, organizar e ter saúde? Parece que são dois polos completamente distintos, não são? Muito pelo contrário. Me conta. Tudo. Organização, praticamente eu diria que é sinônimo de saúde. Porque se você não for uma pessoa organizada, ou se você não manter um mínimo de organização dentro da sua casa, ainda mais hoje, né, o que estamos vivenciando aí com essa pandemia, eu diria que você está cometendo um erro, assim, muito grande, não manter a sua vida organizada. E nesse período de pandemia, você concorda comigo que as pessoas estão mais desorganizadas? Porque a gente está meio sem horário, as pessoas que estão trabalhando em casa estão sem horário fixo, então desorganizou um pouco mais, aumentou a comida industrializada, aumentou a falta de tempo relacionada com a atividade física, aumentou o tempo estabelecido para estudo, ficou meio enrolado. Como é que vai fazer isso agora? Eu diria assim, Paula, para aquelas famílias que já seguiam uma rotina, que rotina muitos infelizmente pensam que é algo desgastante, ruim, cansativo, muito pelo contrário. Quando você tem uma rotina, o que acontece? A sua vida flui, você ganha tempo. Tempo é o que hoje em dia? Artigo de luxo, não é verdade? A gente fala que tempo é dinheiro, não. Tempo é vida. Quando você tem tempo para fazer as coisas que você mais gosta, às vezes você não tem tempo para ler um livro no final de semana, porque você veio acumulando a sua atividade mesmo dentro de casa. O que acontece? Quando você tem na sua casa uma família, vamos supor assim, que já vinha seguindo uma rotina com o mínimo de organização, ela se adaptou, então ela foi passando nessa transição, né, de adaptação para a organização. Então, os horários que ela já fazia quando saía de casa, ela está tentando fazer nos horários dentro de casa, horários de levantar, o almoço e tudo. Pelo menos o que puder fazer de rotina. Não estou dizendo aquela rotina engessada, que também é muito chato. Tudo que é engessado, na verdade, é muito chato. Organização, dietas e tudo mais, isso acaba ficando chato, não é verdade? Agora, quem nunca foi organizando, tá sofrendo. Quem nunca foi organizado, tá, porque tá completamente perdido. Fica desnorteado. O processo de organizar-se, de tornar-se uma pessoa organizada, eu acho que ele é muito, assim, individual. A gente aprende, né? E por isso que eu sempre digo que você tem que contratar ou tem que ser amiga, que é a minha sorte, alguém que saiba do negócio. Não adianta você tentar ficar só lendo por si, você tem que conversar com as pessoas, saberem compreender, né, o que está havendo na sua vida, porque eu sempre fui muito desorganizada, você sabe disso muito bem. É o meu... Era meu ponto fraco, mas é isso que eu tô dizendo. A gente começou essa conversa hoje falando, essa pandemia me botou desorganizada novamente. E eu consigo lembrar dos pilares que você sempre me disse para retomar, então é mais fácil. Mas tem muita gente que não sabe por onde começar. Sim, assim. Infelizmente. Eu diria assim, por onde começar? Isso varia de indivíduo para indivíduo, de casa para casa, o tamanho da casa e família. Uma família, por exemplo, de 4 pessoas, imagina uma família de 6 pessoas, uma mãe que tem filhos pequenos. Cada um está vivenciando nessa pandemia algo único, muito pessoal. E como que a gente faz isso? Com rotina, começar e organizar, sabe o que é, Paulo? É um hábito. Mas eu tenho que ter uma agenda? Eu tenho que ter um programa de computador? Ou eu tenho só que estabelecer algumas metas? Tudo mais prazeroso, mais eficaz possível. Cada um tem o seu meio de se organizar. Se eu, por exemplo, eu gosto de agenda de papel. Eu faço meu planejamento no domingo. No domingo eu já faço meu planejamento da semana. Quem é totalmente high-tech, ainda mais essa geração aí mais jovem, tudo bem, que faça. Não adianta ter um aparelho de celular e só para as redes sociais passar o tempo. Se organize também no seu celular, que lá tem agendas incríveis. O que acontece? A pessoa ela fica perdida. Outra coisa, dentro de casa a gente tem que ter muito cuidado com as distrações. O que são as distrações? Tudo.
família, a rede social, é um cachorro, é um gato, é tudo que para tirar sua atenção. Se você não tiver foco e começa aos poucos, não pensa assim, hoje nasci uma pessoa organizada. Tcharam! Não, é impossível, isso não tem dá, jeito. gente, não se preocupe que não é assim, é hábito. A gente não toma banho todo dia, Sim. a gente não come todo dia, organizar é todo dia, é um pouco a cada dia. É um pouco a cada dia. Hoje eu tenho 20 minutos. O que fazer com esses meus 20 minutos? Eu vou ver como está a gaveta da minha cozinha, se está precisando ali de fazer algum descarte, uma limpeza, uma organização. Eu vou ver como que está o meu closet. Ah, essas 2 gavetas aqui estão me dando um trabalho. Porque quando eu quero pegar alguma peça, eu não acho. Não, isso é a coisa mais comum. E daí a gente começa a ler, né? Ou a gente vê aqueles blogzinhos, aquelas coisinhas, arruma por cor. Quando você começa a separar a primeira cor, você já embola tudo, já coloca ali, porque parece muito estressante, porque a gente não tem o hábito, E a né? organização não pode ser algo estressante. Nada nessa vida tem que ser estressante. Então a organização tem que ser harmoniosa, prazerosa. Por exemplo, mães que têm as crianças pequenas. Gente, as crianças estão em casa. Deixa brincar, pelo amor de Deus. Deixa brincar, deixa fazer a bagunça. Mas você, mãe, o que você tem que fazer ao final da brincadeira? Junto com a criança, guardar o brinquedo. Que a criança vai crescendo, tendo essa mentalidade. Poxa, quando eu era criança, em plena pandemia, ela vai lembrar na fase adulta. A minha mãe me ensinou a ser organizado. Então eu ganhava tempo, eu tenho disciplina hoje, eu sou uma pessoa com mais qualidade de vida. Agora a mãe que fica estressada, gritando com a criança, E guarda isso, guarda adoece. aquilo, E aí que a gente fica fala uma que família doente, exatamente. Aí fica uma família doente, porque você fica de uma hora para outra, a mãe quer ser organizada. Ela cobra do marido que nunca foi organizado. Nunca. Ele só trabalhava fora, chega em casa, enfim, não era. As crianças também. Como que de uma hora para outra você quer que essa família seja organizada? E daí essa família que já não está organizada, essa mãe já está completamente desestruturada, que é normal, 3 crianças assistindo videoaula, assistindo modo de falar, um modo lúdico. Olhando para videoaula, e ela tá tentando fazer almoço, tentando se tornar fitness, tudo ao mesmo tempo, porque a gente resolve nessa pandemia virar todas as coisas. Só que daí ela não conseguiu, o que ela vai fazer? 105 miojos na hora noturna, distribui para aquela criançada e pronto. Então até a alimentação ela deve ser controlada melhor, né? Exato, Assim. tudo. A organização é o seguinte, se você está dentro da sua casa, veja, plena pandemia, você vai comer coisas que não prestam, olha lá. É imunidade, né? Então, é imunidade. Então, se você está se alimentando bem, se você organiza sua cozinha com os alimentos adequados, os utensílios adequados, tudo que seja prático para você, você vai viver essa pandemia de uma forma totalmente tranquila. Por mais incrível que seja falar essa palavra, tranquilo, dentro de casa. E tem uma coisa muito complicada, Aracy, que eu queria que você nos desse uma dica de saúde, isso é uma saúde mental. Porque a gente acha que a gente vai ao supermercado e a gente vai comprar o que tem que comprar. Você lembra, você acha que seu cérebro é brilhante, então você compra tudo, só que você chega em casa e esqueceu o tempero. Aí você volta a buscar o tempero e esqueceu o papel higiênico. Aí você volta para buscar o papel higiênico. E aquilo vira um ciclo vicioso. E isso parece brincadeira, mas ele adoece a gente. A gente fica estressa demais. Estressa e a gente começa até a achar que está com um comprometimento neurológico, achar que está com deficiência de vitamina, de tanto esquecimento. E não é a mais profunda falta de organização, né? Totalmente falta de organização. E, gente, lista. O que a nossa vovó fazia, nossas mães faziam quando ia na venda? Ela fazia aquela listinha, no papel de pão mesmo, né? Ela pegava, tem que comprar frutas, tais frutas, legumes, isso e aquilo. Levava aquele papel dobrado, botava na bolsa e ela comprava aquilo que estava escrito. Não ia assim aleatório. Então hoje em dia tá todo mundo assim aleatório, muito imediatista demais, muito louco demais. E outra coisa que eu sempre estou falando agora nas minhas mentorias, durante a pandemia, gente, agradeça o mínimo de esforço que o seu marido, a sua esposa, os seus filhos fizerem em casa. Não fica assim, tá vendo? Teve que vir a pandemia para você lavar uma louça. Tá vendo? Teve que vir a pandemia para você dobrar a sua roupa. Não faça isso. Sabe por quê? Desestimula. Assim, caramba, gente, eu tô tentando ser legal, tô tentando contribuir. Lá vem ela, a chata, falar. E serve para mim e para marido também, vice-versa, entendeu? Tá dentro de casa, poxa, se o marido lavou a louça, agradeça. Se ele tá fazendo aquela propaganda que a maioria faz, vou lavar a louça. Aí passam-se 5 minutos. Amor, você viu que eu lavei a louça? Você agradeça, porque não é um hábito dele, ele está tentando te ajudar. Então, nessa pandemia, a saúde está dentro de você, começa dentro de você. Quem comanda a casa? A gente está falando da esposa, mas pode ser o marido, pode ser quem mora sozinho, pode ser um casal, pode ser quem mora com o cachorro. Até o cachorro, o seu, ele vai acostumar com os seus hábitos. O meu acostuma.
E aquela desculpa de não tenho tempo, por exemplo, sou dona de casa e você fala, você precisa ir no cabeleireiro, você precisa se arrumar, você precisa tirar a sobrancelha, fazer uma unha, enfim. Mas eu não posso, eu não tenho tempo, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho 3 filhos. Não, você não tem prioridade. É Isso, eu queria que você diferente. explicasse. Então, a questão não é não ter tempo, porque tem bastante tempo, né? Dá. O tempo é igual para todo mundo, independente da sua classe social, da sua raça, da sua religião, qualquer coisa. O tempo é igual para todo, planeta, tudo. Agora, você tem que sim planejar o seu tempo, você tem que fatiar. Eu digo assim durante as minhas aulas, o que é prioridade? Se é prioridade para você cuidar dos filhos, que cuide. Agora, sem reclamar que você não está se cuidando. Você tem que priorizar também, você tem que botar na balança. O que é bacana para mim? A minha casa toda organizada, eu bem, meu marido, meus filhos, que querendo de uma certa maneira você consegue. Agora você tem que querer e fazer, não é ficar reclamando o tempo todo. Mas Mulher Maravilha também não existe, né, Araci? A gente pode ter fraqueza, a gente pode falhar, você pode, por exemplo... Claro, somos falhos, óbvio, mas agora você tem que reconhecer que hoje você falhou, mas que amanhã você vai falar de tudo para não falhar o que aconteceu hoje. É um dia de cada vez. E tudo que eu falo, anote. Tem um diário, tem uma agenda, tem algo bacana. Inclusive eu falo, esse ano que a gente está vivenciando vai ser de muita lembrança no futuro. O que você vai deixar de legado para sua família, para sua geração futura? Eles têm que ter orgulho de você. Que quando as futuras gerações chegarem, falam assim, nossa, os meus pais, os meus tios, meus amigos, quando eu era criança, olha, eu passei uma pandemia e a minha mãe fez isso e isso comigo. As crianças têm que ter boas lembranças. Afinal, elas estão passando a quarentena junto com a gente. É verdade. Eu tenho 2 filhas adolescentes, você também tem filhos jovens, e eles estão passando com a gente. Qual é o aprendizado que a gente vai deixar, o legado? O meu é que eu tô quase enlouquecendo, mas estamos sobrevivendo aí. Esse aprendizado eu vou levar pra vida. Pense nos seus filhos para quando você estiver velhinha, fala assim, olha, minha mãe na pandemia, a minha mãe foi o máximo. Foi por um triz que ela não Entendeu? foi pra outro. Gente, eu queria adiantar esse assunto, comentando uma parte que eu acho que é muito, muito cabível dentro desse tópico. Quando a gente se conheceu, eu e essa querida, que agora somos grandes amigas, graças a Deus. Amém. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de muitas coisas, eu tinha muito, assim, preocupação com alguns critérios que eu ia abordar. E ela me encorajou muito, eu acho que foi até recíproco, né? Nós duas tentávamos aí uma nova possível carreira, e essa carreira, graças a Deus, deslanchou, ela me ensinou muito, me portar, como fazer, adaptar horário, tentar me organizar, me modificou. Então, ela é mentora, isso que eu queria dizer para vocês hoje nesse primeiro programa. Quem quiser contratar assim, conversar com ela, ai Paula, mas eu não tenho dinheiro de contratar ela agora, mas eu queria ouvir algumas coisas que ela tem para fazer, assim, como que eles acham você? Eles conseguem ou você é toda poderosa que não desce para os mortais? Pelo amor de Deus, longe disso, não sou assim. Pode entrar na minha rede social, no Instagram, @aracinascimento, entra lá no direct, manda uma mensagem. Quem sabe eu vou poder te ajudar, vai ser um prazer. E umas vezes, Paula, numa conversa, num áudio, parece exagero, né? Bom, besteira. comigo é assim. Entendeu? Com ela não foi assim. Mas então, num áudio, a gente já passa uma reflexão. Eu tenho um grupo no Telegram que eu mando áudios motivacionais todos os dias. Dicas de Instagram, dicas de organização, dicas motivacionais. Hoje mesmo eu compartilhei um capítulo do livro do Nietzsche, que é um filósofo alemão. E hoje ele estava falando justamente sobre o julgamento. O medo, né, que a gente tem do julgamento, mas a mania que a gente tem de julgar. A gente julga o trabalho da colega, a gente julga nossos familiares, nossos amigos, a gente julga o que ele postou na internet, a gente julga tudo. Mas e quando nos julgam? Como que é o nosso comportamento? E eu me lembro muito bem, quando eu te perguntei algumas coisas, eram coisas, gente, que eu tenho certeza que vocês também têm as mesmas dúvidas, que pra gente que já é uma mulher, né, que a gente casada, com filho, a gente deveria saber, né, é cultural. E eu não sabia e ainda não sei um monte de coisa. Nem aí, eu, tô sempre aprendendo. Mas não tem problema nenhum a gente perguntar, né? Quantas vezes Ora, eu assim, preciso? o que você acha? Você acha que eu devo usar essa combinação o tempo inteiro? Você acha que eu devo colocar esses tapués? Eu lembro, gente, que eu usava o potinho de margarina na geladeira, e isso agora eu não posso. Se eu olhar aquele potinho, eu já mando ele longe. Se você identificar ele, customizar ele, alto lá que essa menina aqui, ele é muito assim, né, gente? O pote de margarina, aliás, por favor, não consome margarina, tá, gente? É um veneno, você entrar na área da saúde, tá? A gente tá falando de organização em saúde, é manteiga. Eu não sou nutricionista, mas eu tenho grandes amigas nutricionistas e graças à orientação delas, elas dizem, margarina jamais. Então, você nem para pote, então nem compra aquilo, tá?
que o corpo nem reconhece que aquilo entrou no seu corpo, aquilo é graxa. Pronto. Então, assim, a manteiga, se você quer reutilizar, eu sou fã da reutilização, porque a natureza agradece, o meu bolso agradece, afinal, para que eu vou comprar um pote numa loja se eu tenho em casa, né? Lógico. Então, a reutilização. Mas, por favor, customizem, coloque etiqueta, porque na hora lá do sorvete for feijão, mas a pessoa vai ficar muito brava. E eu, como não sou dessas de muita técnica, assim, com habilidades, né? Eu prefiro, então, já comprar alguma coisa que venha escrito feijão. Acho que Sim, praticidade, melhor. É claro, se você está indo por esse caminho, tudo bem, mas por favor, que seja assim, bom para todo mundo, que a pessoa tá lá naquele pote de sorvete. Vou tomar um sorvetinho agora. Quando Chega abre, lá. é feijão. Bom, pelo menos a caloria vai estar Entendeu? diminuída, né? Sim. Esse é o propósito. Gente, eu queria agradecer a todos por acompanhar esse programa. Esse vai ser um primeiro quadro só com a Aracy. Nós Maravilha, temos muitas que bom. coisas que falar. Porque ela, além de mentoria, ela é personal organizer e ela tem uma rede aí de moças que trabalham com ela, que fazem muitas prestações de serviço. Entre elas, que a gente estava conversando agora, que a gente não tem nem conhecimento, que é, por exemplo, personal organizer que lida com luto, que é um momento tão complicado. Sim, complicado, Então, a de Aracy muita vai dar emoção. os desfechos finais para vocês, para a gente poder encerrar e voltar em breve. Bom, quero agradecer novamente, né? Foi assim incrível. Pena que é muito rápido, né? É. Se deixar eu falo horas. A organização ela é um universo muito abrangente. Então, para a gente conversar sobre organização e saúde, são horas e se não falar dias. Mas o pouco que a gente falou aqui, eu espero que leve essa consciência para o seu público, que eles entendam o seguinte: não é chato ser organizado. Chato é você manter a sua casa nessa desordem que muitos lares, infelizmente, estão passando por conta dessa pandemia e teve que sentir na dor, porque quando a gente fala assim, organiza a sua casa, mantenha sua casa organizada, limpa, estruturada, cheirosa, para sua família, não é para visita só não, gente. Você já viu aquelas famílias que organizam a casa para visita? Eu vou limpar a casa hoje porque vai receber visita. Ah, não, Como sua assim? casa é seu santuário, É seu né? Para você santuário, mesmo, é né? você. Então, assim, organize sua casa. Se organize também, isso é importante. É um outro tema que a gente pode falar também. Então. As donas de casa, mulheres, por favor, não andem, né, como panos de chão. Até o pano de chão, eu falo, tem que ter carinho também, não adianta. Tudo, né, da casa tem que ter cuidado, carinho, inclusive os moradores. E é isso, a gente vai conversando, tem mais aí pra gente falar. Essa questão aí do luto também é um assunto muito emocionante, E pode muito entrar na importante. sua rede social. Quem ficou curiosa, que tem alguma pergunta que a amiga vai mandar perguntar, pode falar com você? À vontade. Quantas perguntas? Não tenho vergonha de perguntar. Ai, mas vem cá, se eu perguntar isso, ela não vai achar ridículo? Não existe Ela não pergunta vai achar ridícula. ridículo, gente. Pode perguntar, Tá? de coração. Pode perguntar o que for. Curiosidade da profissional de organização. A gente tem a fama que a gente joga fora, a gente não joga nada fora. Muito pelo contrário. A gente faz de tudo que você tem o seu objeto, o seu pertence, mas que você use. É diferente. Gente, muito obrigada, amiga. Foi um prazer Obrigada, você prazer estar todo aqui. meu. Muitas Pode tocar? coisas, vamos, assim pode. A gente volta logo. Daqui umas 2 semaninhas esse programa tá na íntegra para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijão.